Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado hoje, quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, hoje nós vemos aqui Jesus interrogando seus discípulos e ele pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E ali eles começam a dizer aquilo que eles ouviam, né? Que o povo dizia. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias. Então, Jesus vira para eles e faz a mesma pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Na verdade, o Senhor não queria ali saber a sua popularidade, essa é a palavra, ele não queria saber isso. Mas ele queria saber o quanto aqueles homens tinham absorvido, tinham entendido, compreendido quem ele era. E ali, automaticamente, né, Pedro, esse homem que sempre se coloca à frente, ele vai dizer: tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Essa é a grande graça desse Pedro, porque ele já conhecia Jesus, ele já entendia tudo isso, mas não por ele, pelo Espírito Santo que nos é dado, porque Jesus vai dizer: feliz Pedro, porque não é o homem, mas o Espírito que te revela isso. E a gente vê que quando nós estamos cheios, repletos do Espírito Santo, o nosso olhar, os nossos sentidos, eles estão divinizados, são conduzidos, são guiados pelo Espírito Santo. Por isso é importante essa comunhão com o Senhor, porque através dessa comunhão, Deus vai revelando, assim como ele revelou em Pedro quem era Jesus, Deus vai revelando em nós. O Espírito Santo de Deus vai dando as moções em nós para caminharmos nesse mundo. Sabe aquilo quando a gente tem um sentido assim? Alguns vão dizer: nossa, eu tive um sentimento aqui. Quando estamos em Deus, Ele é de Deus, é o Espírito Santo ali se manifestando, falando em nós. É o Pai que vai se revelando em nós através do Espírito Santo. Por isso que uma vida de oração, uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, uma vida de confissão nos leva a essa graça, a ter as revelações do alto. E um pouco mais à frente, já no final desse evangelho de hoje, nós vemos agora Pedro não mais cheio do Espírito, mas cheio dele. Porque Jesus começa a anunciar: então tá bom, vocês sabem quem eu sou, agora vocês vão saber qual é a minha missão. Sim, eu sou o Filho de Deus, mas eu vim nesse mundo não para ser servido, mas para servir. Eu vim nesse mundo não para ser amado, mas para amar. Eu vim nesse mundo não para condenar, mas para absolvê-lo.
para pagar o preço do pecado que vocês não podem pagar. E a hora que ele começa a falar disso, começa já a fazer esse pré-anúncio da paixão, aí Pedro cheio de si, da sua humanidade, e assim somos nós. O medo toma conta, fala, não, Senhor, o Senhor não vai passar por isso, nós vamos deixar longe de acontecer alguma coisa assim com o Senhor. Imediatamente Jesus repreende Pedro. Afasta de mim, Satanás. Esse pensamento não é do alto, não é de Deus, é um pensamento mundano, um pensamento humano. Porque a graça de Deus, porque a missão de Deus confiada precisa acontecer. E quando eu li essa passagem, essa semana me veio de novo um verso, e vem novamente enquanto eu lia, Jó, nos momentos difíceis da sua vida, que ele passava por toda a penúria, ele vai dizer assim, se recebemos de Deus as coisas boas, não deveríamos também receber as más? Ou seja, a pergunta nunca é por que comigo, mas a pergunta deve ser para quê? E que se Deus permite, é como Santo Agostinho diz, se Deus permite as lutas, o mal aparente aos nossos olhos, é porque Ele é Deus. E sendo Deus, Ele é capaz desse mal aparente transformar em grande graça. O mal aparente, o mal ali da paixão, morte de Jesus, é a grande graça da ressurreição, da vida, da vitória da vida sobre a morte. Então, meu irmão, minha irmã, a nossa vida vai ser essa luta do Espírito contra a carne. E quem vence? Aquele em quem alimentamos. Está com muito medo? Está muito apegado às coisas desse mundo? Reza, entre em intimidade para que o Espírito vá sendo fortalecido, comunga, confessa, e aí as revelações de Deus vão acontecendo na nossa vida. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.